Receber um diagnóstico de câncer é um daqueles momentos em que a vida vira de cabeça para baixo. É uma mistura de sentimentos. Gera muita tristeza, depressão, incerteza, insegurança, medo, um turbilhão de sentimentos. Mas afinal, de que forma a autoestima, se manter positivo, pode influenciar no processo? E qual o papel da fé e da espiritualidade nesse contexto? Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a jornalista Luíse Baini e essas são algumas das questões que a gente vai refletir hoje aqui com a ajuda das médicas, doutora Raquel Carvalho, que é médica psiquiatra, a doutora Rosana Monteja, que é médica oncologista, ambas da Clinionco. Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Agradeço a oportunidade, né, da gente esclarecer um pouquinho aí para o nosso público e principalmente no Setembro Amarelo, né, que é um mês importante aí para a psiquiatria também. Luiz, obrigada, é um prazer estar aqui com a Raquel, nossa super parceira dos cuidados psiquiátricos, psicológicos, emocionais da Clinionco, né, uma super experiência no nosso paciente, que é um paciente tão particular, que é o paciente oncológico, né. Perfeito. Vamos começar falando um pouquinho, até trazendo um pouco dessa questão que eu falei na abertura, né, que ter esse diagnóstico, doutora Raquel, muda a vida completamente, né, um dos episódios acho que mais muda a vida de uma pessoa, é um episódio super desafiador. E vem um turbilhão de sentimentos, né, incerteza, insegurança, medo, como lidar com todas essas emoções ao mesmo tempo, doutora? Bom, eu sempre digo e pergunto para o paciente quando ele vem em procura, né, ou fazer uma avaliação psiquiátrica, o paciente oncológico, em que momento ele está do tratamento. Como é que ele está se sentindo nesse momento? Ele está entendendo tudo que está acontecendo ou não? Porque é um turbilhão de emoções. É o medo, é a incerteza, é o que eu vou fazer amanhã, como é que eu vou lidar com tudo isso, né? E nós temos alguns estigmas ainda, né? Do que é a doença. Então, é preciso esclarecer isso sempre. Então, ele precisa ter uma confiança na equipe, confiança no oncologista, confiança para saber seguir esse tratamento, essa coisa nova. E sempre é um dia de cada vez, né? É um dia de cada vez, porque ele vai ter que fazer exames, ele vai ter que parar ou não de trabalhar em algum momento, vai ter que lidar com os filhos em casa, né? Ou com a família de uma maneira geral. Então, esse dia a dia aí atrapalha muito também. Então, não só as emoções, mas também o dia a dia da vida. E para todos nós, né, Luiz? Quando nós temos uma mudança na vida, seja uma mudança boa ou não, nós nos atrapalhamos também. É algo normal do ser humano. Então, ainda mais quando eu tenho a incerteza de como eu vou fazer tudo isso. Então, por isso que também é importante, às vezes, no início, procurar essa ajuda, né? Lá na Clinionco, por isso que nós temos toda a equipe de enfermagem, a equipe da psicologia que atende nos momentos da quimioterapia, nos momentos de avaliação, os oncologistas que encaminham também quando percebem alguma coisa, né? A dificuldade que o paciente está passando, seja a dificuldade que for, seja não está entendendo o que está acontecendo, seja aquele paciente também que já tem um tratamento prévio emocional, né, de uma ansiedade, de uma depressão ou algum outro transtorno que tenha. Então, que é importante levar isso da gente fazer uma avaliação bem. E cada indivíduo é único. Então, nós precisamos saber o que o paciente está pensando, o que ele está imaginando sobre tudo aquilo ali, porque são muitos pensamentos ao mesmo tempo. Né? Então, a gente precisa ouvir nesse primeiro momento, né? Para poder deixar ele falar e a gente poder entender um pouquinho qual é essa fase. E dar um passo de cada vez, Um passo de né? cada vez, um dia de cada vez. E uma das primeiras coisas que eu acho que passa pela cabeça de um paciente oncológico quando recebe um diagnóstico é o fim da minha vida, né? Mas, graças a Deus, hoje em dia a medicina evoluiu muito, né, doutora Rosana? E hoje em dia esse diagnóstico, ele não é mais uma sentença em muitos casos, né? Sim, eu acho que uma das coisas que mais melhora a vida das pessoas, geralmente não é um ato político, né, geralmente é uma tecnologia. Então acho que a internet, o acesso à informação já começou a reduzir esse estigma, né, da doença. Tem gerações que têm medo de falar a palavra câncer, né. Então a gente tem visto menos isso hoje em dia, né, Raquel, e eu acho que a ponderação da Raquel é perfeita, né. A cada momento do tratamento, a equipe
e a equipe eu digo todos nós, porque não existe tratamento hoje, tratamento bom que não seja um tratamento multidisciplinar, seja numa clínica ou num hospital. Então, envolve muitos profissionais. A gente tem a sorte de ter pessoas muito experientes com pacientes com esse diagnóstico, né, na Clinionco, e acho que a ponderação da Raquel é fundamental, assim, tanto no início, mas durante a jornada do paciente. O que que ele entende disso? Né? Então, às vezes a gente tem que começar do básico, porque às vezes o paciente ele não entende que o tratamento é curativo. Ele tem medo que o tratamento seja paliativo e eu sempre deixo bem claro, olha, este tratamento, ele é curativo, ele é para terminar com a doença. E isso é cada vez mais comum, né? Porque a gente melhorou muito, né? Por causa da aquisição de tecnologias novas, dos remédios novos. Então, em oncologia, a gente tem mudanças a cada 6 meses. Eu brinco que eu nunca comprei um livro de oncologia, pelo simples fato de que isso desatualiza tão rápido que não dá tempo da gente ter no papel. Não vale a pena o investimento, Não né? vale a pena, porque é na internet, né? É no congresso, é no artigo. Mas acho que não adianta a gente saber tudo isso e não saber transmitir para o paciente. paciente. E colocar no contexto de que qual é a intenção do tratamento, né? Qual é o objetivo, o que que ele quer, porque isso muda conforme a faixa etária do paciente, né? A gente, com um paciente acima de 80, 90 anos, ele está preocupado em manter qualidade de vida. Uma paciente que está no momento melhor da vida dela, mas doutora, eu estava no meu melhor momento da minha vida. Eu casei, eu estava ganhando dinheiro, e agora eu tenho que parar tudo para fazer uma quimioterapia. Então, muda o que a gente aceita de toxicidades. Então, assim, isso tudo tem que ficar muito claro, né? Qual é a intenção, o que que o paciente entende. Então, acho que frisar essa frase da Raquel é para todos nós que trabalhamos com câncer. Né? Não falando para o paciente aqui, mas acho que para comunidade da saúde como um todo, assim, porque a gente é o cuidador, a gente é o professor do paciente, a gente tem que educar ele para que ele consiga tomar as decisões conosco, né? Não é uma decisão de mão única, né, Não, Raquel? e principalmente é bem isso, entender qual é o momento que ele está, né? Porque daí eu consigo ajudar de alguma maneira, eu consigo ajudar o que está passando. E isso também no tratamento de modo geral, né? Até nos efeitos colaterais, às vezes, né? Vamos supor com a medicação ou a quimio, coisa da insônia, né? E que vem a gente tem que ajudar ele a dormir melhor, tem que ajudar esse sintoma aí dele também, né? E só para dar um adendo que eu acho que é muito importante, a Rosana falou muito bem da equipe, né? Eu trago sempre uma situação que eu acho muito importante lá na Clinionco. Primeiro, que todo mundo é muito voltado para o paciente, né? E esses dias eu me peguei da moça da portaria, né? Explicando para um paciente que ele tinha que marcar a nutricionista. Porque se ele não estava comendo bem, se ele estava emagrecendo, se ele tinha. Então, isso é o cuidado com o paciente também, né? E É a todo gente mundo tá vestindo todo essa mundo camiseta, desde ali na desde ali na recepção. recepção, né? Na portaria do prédio que, né? Não teria o porquê de ter todos esses cuidados, mas orientar um pouquinho mais o paciente. Então, acho que a gente tem que escutar o paciente também, saber como ele tá, porque cada um é único, né? Como também cada tipo de neoplasia também vai ser única, cada tratamento vai ser único. A gente não tem uma fórmula de bolo, né, para isso. Um olhar bem Bem personalizado. personalizado, isso é E importante. tem uma outra questão que fica martelando muito na cabeça de um paciente oncológico, que é até quando eu vou viver? E na verdade ninguém sabe, a gente não tem essa certeza, né? Mas como enfrentar todo esse processo, esse tratamento oncológico sem ter essa certeza, doutor? Bom, eu sempre digo, né, para o paciente que realmente nenhum de nós tem essa certeza, né, de quando vai acontecer e que bom, né, por um lado, que não temos essa certeza que a gente pode ir vivendo o nosso dia a dia. E na realidade é isso, é ele ter o apoio das coisas boas que ele tem na vida dele naquele momento, reforçar isso, né, para poder ir valorizando cada uma dessas situações. E o tratamento é um dia depois do outro. Né, o tratamento eu vou ter que ter a confiança na minha equipe aí, na equipe médica, na equipe, né, de todos os profissionais que estão ali, tirar suas dúvidas também. Às vezes é uma dúvida mínima, mas ir lá perguntar para a Rosana, né, o que que é isso aqui, é uma bobagem ou não é? Como é que eu vou ficar amanhã, né? Eu vou acordar, eu não vou, eu vou estar bem fazendo as minhas coisas, trabalhando ou não. Então, muitos pacientes têm a ideia, por exemplo, de uma quimioterapia ou uma radioterapia, que eu vou chegar em casa e não vou fazer nada.
eu vou ficar quietinho, não vou ter força para fazer nada, né? E daí tu vai explicando que cada um tem o seu momento. Então não dá pra gente atropelar essas coisas. E aí, claro, junto com tudo isso vem a rede de apoio, né? Vem os familiares, vem amigos, vem a espiritualidade, como tu falaste no início. Então é um contexto ali que a gente precisa ajudar esse paciente também. Isso é super importante. E depois daquele choque inicial, que eu acho que é o baque, né? Qual que é a orientação? Como proceder? É importante buscar ajuda? Porque eu acho que muitas vezes o paciente, quando ele tem esse diagnóstico, ele fica meio que paralisado, né? Muitas vezes não quer nem saber o que vai acontecer, ele já vem todo com aquele estigma do câncer, né? De como que vai ficar a vida dele. Mas existem muitos processos, muitas coisas aí nesse meio, né, doutora Rosana? Qual que é a orientação que tu dá para os teus pacientes depois que passa esse choque inicial? Isso é aquelas ver junto, né? Assim, nada dá mais medo do que o desconhecido. Então, é muito fácil se colocar no lugar de um paciente, assim, olha só, agora nós vamos te injetar com veneninho a cada 3 semanas, né? Vai dar enjoo. Então, assim, assusta demais, né? Assusta demais, assim, aquela orientação da quimioterapia, dos remédios. E a gente, e a gente só sabe fazendo, tá? O que que eu vou te dizer da prática, assim? As pessoas entram num modo operacional. Eu vou fazer o que tem que fazer, eu tenho que coletar o exame de sangue, eu tenho que ir lá para infusão. E às vezes não é um momento em que as pessoas param para pensar, né, Raquel? Não sei se a Raquel tá Com concordando certeza. comigo. Só vai no flow. É que assim, claro, tem o choque, né? A gente sabe assim, olha, ninguém vem aqui porque quer, sai o chão dos teus pés. É completamente natural e esperado, né? Que a pessoa fique triste, que fique em choque. Mas eu acho que o que a gente vê, né, Raquel, é que a pessoa entra no modo operante. Eu vou fazer, eu vou resolver, e ela nem pensa. E aí, nas situações, uma situação muito comum, né, que é câncer de mama, ela fez lá 6 meses de quimioterapia, fez a cirurgia da mama, aí começou um tratamento com comprimidos, e aí ela começa a pensar. Uhum. E aí começa a ficar mais complicado. Que a ficha começa a cair. E aí a reflexão do que eu tive pode voltar. Então, acho que esse é um momento em que a gente tem que insistir na questão farmacológica, na questão de profissional especializado, porque no início as pessoas elas querem fazer aquilo e elas não pensam muito. Só que nesse momento, às vezes, eu não consigo mandar para Raquel, porque ela não tem tempo Ela de ir no para. psiquiatra. Não, e ela não está também tendo essa consciência daquele tá momento. pronta pra Ela não aquilo está ali. pronta para isso. É tipo um Muitas- soldado indo pra guerra, né? Agora eu Isso. vou. E eles chegam depois, né? Aí depois, por quê? Porque a gente também vê que enquanto o paciente está aqui fazendo o tratamento, a vida está paralela aqui, né? A vida da família, tudo a tá vida dos acontecendo. colegas, tudo está acontecendo. Então, muitas vezes eu paro com aquilo ali. Mas depois, quando eu me dou consciência, muitos pacientes vêm, tipo assim, eu enfrentei super bem o tratamento, doutor. Super bem. Nem me preocupei, não chorei, ficou tudo bem. Mas agora parece que tudo veio à tona, Uhum. né? E aí agora eu não estou sabendo lidar de novo com as situações. É que sobrou tempo para sentir. Claro. Porque antes ela não tinha tempo. E a Ela maioria não estava quer sentir porque não preocupada quer com o sofrer, né? sintoma. Claro. Isso, e aí todas aquelas reflexões. Então, eu acho que esse é o momento em que a gente tem que pescar o paciente e insistir com a questão, né, da equipe especializada, e insistir, às vezes, com o tratamento farmacológico. E eu uso muito uma frase assim: eu digo, olha, quem sabe vamos tomar alguma coisa. Alguma coisa no antidepressivo, tá? Se eu pesco. Uhum. Porque às vezes eles não estão lá na Raquel. Claro. Porque eles estavam lá. Eles ainda estão lutando pra ir pra. Então, assim, ai, mas eu não quero. Eu digo assim, olha só, Dona Maria, a senhora é muito jovem para ter preconceito com antidepressivo. Eu já digo que é, né? Então eu já Já pego por quebra ali, esse tabu, esse mito. né? Esse é um mito que Claro, é um mito que a ainda gente persiste. luta muito. Mas nós também trazemos muito, eu pelo menos trago muito na consulta também, a coisa pelos, o que tá a queixa, qual é o efeito colateral maior da queixa, né? Qual é o efeito colateral que está tendo? E daí a gente consegue também trazer para melhorar aquela qualidade de vida. E eu acho que é tudo isso, toda a equipe multidisciplinar quer melhorar a qualidade de vida.
Isso aí. Seja durante o tratamento, seja depois que acaba a químio, ou uma cirurgia, ou a radioterapia, mas precisa dar continuidade, Né? né? Então, essa continuidade que a gente precisa focar nessa qualidade de vida. Por isso que eu digo que tem que saber muito bem qual é o momento que esse paciente está É. e o que ele está entendendo de tudo Daquilo isso. ali. Em qual né? etapa, em qual página ele tá, né? Isso, E com claro, ir certeza. assimilando aos poucos, e buscar informações, tirar as dúvidas com um profissional qualificado, isso tudo faz parte do processo para esse amadurecimento, né? Mas quebrar essa barreira de ficar paralisado e de não querer sofrer, porque na verdade o sofrimento ele é inevitável, né? E é preciso sentir para conseguir passar por cada um desses processos, né? E como é que é esse papel da rede de apoio, doutora? O papel da família, dos amigos, num momento como esse, é fundamental. Fundamental. E isso nós já temos estudos hoje que comprovam a melhora, né, no tratamento oncológico mesmo, numa situação de depressão, né, pelo tratamento, ansiedade. Então, essa rede de apoio é fundamental. Claro, muitas vezes o familiar, os amigos ficam um pouco sem saber, né, o que vão fazer, como vão poder ajudar. Então, nós damos também algumas sugestões também para os familiares, né? De como eles vão saber, como é que eu estou entendendo aquele meu familiar que está passando por aquela situação. E o que eu sempre digo é ouvir esse paciente, é ouvir essa pessoa que está passando por tudo Acolher. isso, acolher. O que ela precisa? Às vezes ela precisa de coisas simples. Ela precisa de alguém que vá no supermercado, alguém que faça uma refeição. Eu tenho uma paciente que agora está muito bem, mas ela trazia muito assim, que a família não tinha esse apoio todo, né? Ela não conseguia ter a família, né, nesse apoio. O que aconteceu? As colegas de trabalho, cada dia foi uma na quimioterapia com ela. Então, cada dia uma foi dando aquele tempinho ali, né? De ir com ela, de conversar, de fazer um tricô, de estar ali do lado. Mas isso é o apoio. É o apoio de, às vezes, saber que entende o que está passando. E que também, tudo bem, nesse momento faz parte. e também de respeitar o espaço do Com paciente, né? certeza. Porque muitas vezes a família fica sabendo de que o parente está com uma doença grave e quer ajudar, mas acaba mais atrapalhando do que ajudando, cercando de perguntas, de ansiedade e acaba deixando o paciente ainda mais tenso. Então, também respeitar esse espaço e esse tempo é Sabe importante, que isso né? é muito comum. O familiar vem e o familiar não deixa o paciente falar, né, na consulta. E, doutora, tá quieto lá, não quer comer, não, só tá deitado, não quer fazer nada, né? E daí tu diz assim, respeita esse momento. Deixa lá, respeita um pouquinho, é o momento de querer ficar sozinho, é o momento de chorar também. Esses momentos fazem parte. Então, eu sempre digo, pergunta, né? O que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar nesse momento? O que é melhor? Às vezes é um abraço, às vezes é uma ligação, às vezes é a coisa prática mesmo, né? Como a gente está falando, né? Eu tenho uma outra senhora que a irmã dela faz comida para ela, né? Ela mora sozinha, mas a irmã faz a comida e deixa lá sempre para toda semana, porque é um carinho também, é uma maneira de dar ajuda. Essa é uma dica muito boa, Uhum. porque geralmente a gente já vai, nem pergunta, a gente Nem quer ser pergunta. proativo e Isso vai é. fazendo para ajudar, achando que está ajudando, mas na verdade está Mas atrapalhando. às vezes Então, não perguntar perguntar é a melhor é a escolha, melhor escolha porque às nesse vezes o momento. paciente só quer um colo, né? Isso, e eu acho que um erro, assim, comum, que talvez as pessoas não saibam, mas que atrapalha, é assim, os vizinhos, oferecerem curas, o chá da graviola, o comprimido do não sei o quê, e aí não é isso que o paciente precisava, né, Raquel? Mas é Se super comum, confunde, né? super comum, assim, ai, eu vi na internet, pergunta tal coisa, mas da internet aonde? Então, assim, isso acho que gera uma angústia, sabe, no paciente, porque se a pessoa tivesse parado para escutar, talvez o paciente ia dizer, bah, eu queria uma sopa. Eu não queria uma tarefa de casa para levar mais um questionamento na minha consulta. Então, assim, não é que não possa, mas a gente vê isso, assim, fica uma ansiedade de querer. Não, mas parece que tem uma cura milagrosa e ainda dá a tarefa para o paciente de discutir isso com o médico. Então, isso atrapalha muito, sabe? E é uma coisa bem corriqueira, assim. Então, acho que tudo isso que vocês estão falando agora tem que, né? A gente vai passar a canetinha hidrocor, aquela amarela, né? Ela. Amarela, já que é setembro. É. Pergunta pro pessoal o que ela precisa. A gente faz. O latino, ele tem pouco essa posição de escuta, né? A gente é super invasivo, né? A gente já vai e já. Não, mas estamos aqui, então. Calma, né? Vamos
de mais devagar. Porque às vezes a pessoa acaba querendo ajudar, né? E inventando moda e fazendo e deixando o paciente ainda mais E quem angustiado. não atrapalha, né, já ajuda bastante. É verdade. E a questão dos grupos de apoio, a gente sabe que existem aqueles grupos onde os pacientes eles podem compartilhar um pouco das suas experiências, do que eles estão sentindo, e aí daqui a pouco até a fala do outro acaba sendo confortável, né? Ouvir porque se identifica com a fala do outro. Como que é essa questão dos grupos de apoio? Vocês também indicam para os pacientes em alguns casos? É positivo, doutora? Muito positivo. Nós temos um grupo de pacientes há 6 anos na Clinionco, né, que a gente se reúne. Sou eu e a psicóloga Paula Plasto que coordenamos, né, o grupo, e é muito enriquecedor para todos os pacientes, né, porque é o momento que eles se identificam. Então, é o momento que eles trocam aquela experiência. E pode ser a experiência mais simples, seja estar falando com um familiar, seja saber se aquela afta lá que está acontecendo, o que eu coloco ou não. E daí não entra na cura milagrosa, né? Aí entra na experiência do outro. Não, não, mas o médico me pediu, eu fiz aquilo ali, deu certo, né? Pergunta para o teu médico, vê como é que é. Então, essa troca de experiência é muito enriquecedora. E os pacientes, o que eles trazem muito sempre no grupo? Aqui eu sou ouvido. Aqui eu tenho esse espaço para alguém me entender, E acho né? que vê que não está sozinho Que nessa não jornada, está, que tem muita gente com pensando e sentindo a certeza. mesma coisa, né? E lá na clínica tem muitos pacientes que estão em tratamento há muito tempo, tem pacientes que já deram alta, então todas as fases dos tratamentos. Então essa troca é enriquecedora, né? É uma maneira aí que eu estou também tendo uma troca e que daí eu e a psicóloga também mediamos um pouco, né? As situações de esclarecimento do que pode ser feito, do que não, o que eu posso conversar lá com o oncologista também, porque isso é muito importante, né? É tirar essas dúvidas com o seu médico. Como a Luciana falou, é não ter a coisa milagrosa ou a coisa da internet. É ir lá, anotar mesmo e perguntar o que é que eu tenho que fazer, isso aqui é viável, isso não é, para me esclarecer. Então a gente vê que o grupo de apoio é um grupo que tem uma aderência muito grande do paciente. Né? A gente se encontra uma vez por semana. Na pandemia a gente conseguiu manter o grupo mesmo que virtual. Que legal. Né? A gente conseguiu se manter assim para ter essa troca de experiência. E acredito que também um grupo de familiares ou de cuidadores de apoio também é muito importante. É significativamente importante para orientar. E eu acho que a educação aí, a orientação é a melhor coisa que tem para me poder entender. Porque como tu mesmo disseste, às vezes que é uma vontade, um ímpeto de ajudar de algum jeito e eu não sei como. Então, às vezes, são coisas simples, né? Que eu preciso entender, que eu preciso saber. Às vezes perguntar, bom, é a internet, mas qual é esse site que eu vou, né? É confiável, não é? Quem é que está fazendo ou não? Às vezes, porque é inevitável ir hoje também para a internet, né? Não, e hoje Mas em a gente dia tem que com saber inteligência como. artificial, né? Enfim, deve ser o dia a dia de vocês no consultório, que os pacientes já chegam com essas respostas prontas, né? Com certeza. Olha, eu mais vejo o Google assustar os pacientes do que fornecer. Ajudar. É impressionante, assim. Não sei se agora com a IA talvez melhore, mas é muito comum, laudo de tomografia, eu botei no Google, deu tudo errado, não. Tava tudo certo. Mas o Google, infelizmente, até hoje a Eu maioria não das pessoas joga interpreto da contra. mesma maneira. Mas voltando ao assunto do grupo de apoio, porque eu acho que é importante frisar uma questão aqui. O grupo de apoio da Clinionco e vários grupos, existe um moderador que é da saúde. No caso, existe uma médica, que é a Raquel, e uma psicóloga muito experiente da área, que é a Paula, né, no nosso caso específico. Porque, de novo, assim, o que a gente vê, tá? Existem grupos estruturados, como esse da Clinionco, em que eu tenho alguém que vai dizer, olha, Suzana, teu tratamento, ele é diferente do da Maria, né? São tipos diferentes de tumores. Então, assim, eu vejo de grupos de internet daí, que são grupos de paciente, que têm o mérito de diminuir esse sentimento de isolamento, que é horrível para qualquer patologia, seja câncer, infertilidade, ciência cardíaca. Então, claro que sempre tem o mérito, porque o isolamento, ele é anti-ser humano, né, Raquel? Então, mas ele é o grupo sem moderação de profissional da saúde, eu acho que é uma faca de dois gumes. Porque é aquele grupo de, não, mas a fulana falou, não, mas a fulana nem tem o mesmo tipo de câncer que tu, Sim. o câncer dela é metastático, o teu não é. Então, assim, também é uma coisa que, às vezes, os pacientes têm que saber
que se é um grupo Filtrar, que né? não tem um balizador, tem que ir com mais calma no que as pessoas falam, né? Do que ou a sala de espera também, às vezes é isso, né? Aquela É, sala tem de muita espera, fofoca, o disse-me-disse, né? coisa de brasileiro. Aí eu quero É. te ajudar. Eu começo a falar pra Raquel, não, mas foi assim, Mas assim, pra assado. mim funcionou desse E daqui a pouco jeito. a pessoa nem vai fazer o mesmo remédio. Então, assim, também o paciente tem que se blindar, né? O carro. O bandido vai estar dando tiro. Agora, a diferença de eu blindar o carro ou não é se a bala vai entrar. Eu acho essa analogia maravilhosa. Não é minha, tá? Eu roubei da minha psicóloga. Mas, assim, é exatamente isso. Eu acho que às vezes o paciente também tem que se proteger e saber que tem que se proteger daquele grupo, talvez, que não tem um moderador, que nem, né, o nosso, que é só gente na internet que tu nunca viu, né? Daquela informação que é do Google, sei lá, de que site. Então, a gente está aqui para educar e proteger o paciente. Porque Ou seja, a bala vem de tudo que é lugar, né, hoje em buscar dia. grupos profissionais Profissionais. e não um E- grupo de vizinhos ir pra fofoca. E a outra coisa dentro que você está falando, que eu acho que é muito importante, muitas vezes, e nós temos que ter esse alerta na psiquiatria e na psicologia, esse paciente já vem com alguns transtornos mentais em tratamento anteriormente, Uhum. né? Então eu preciso ver essa medicação está compatível com o tratamento lá que ele está fazendo na oncologia, ele está adequado nesse momento ou ele parou, porque daí também o vizinho disse que era para parar, né? Porque não dá para ser compatível uma coisa com a outra. Então, eu também preciso ver muito esse lado clínico, né? Então, acho que não é só um lado psiquiátrico e emocional ali que a gente faz esse trabalho, a gente faz esse trabalho também no conjunto. Eu sempre pergunto para o paciente, tá, como é que está a alimentação? Como é que lá o teu médico liberou uma atividade física ou não? Ah, não estou muito bem. Então vai lá e conversa. Vai lá na nutricionista, né? Vai na fisioterapeuta em alguns momentos. Então tem que ter essa integração também, para tu orientar muito ele. Então, às vezes, fica perdido. E quando você tem esse diagnóstico também, eu esqueço o resto tudo. Parece assim que tudo sai, né? Então, se eu tinha lá insuficiência cardíaca, se eu tinha outra coisa, tudo acabou. Eu só tenho esse aqui. E não é, a gente precisa dar uma continuidade num tratamento também. Então, de novo, eu acho que é acolher esse paciente, é pegar esse paciente também no colo e poder orientar de uma maneira ética, orientar com o seu médico. Uma coisa que é muito importante lá na Clinion, que eu vejo também já nesses 20 anos lá que eu tô lá, por exemplo, é o prontuário único que nós temos, né, do paciente. Então, eu sei ali o que que a Luciana receitou, o que que não, como é que esse paciente está, qual é a fase que ele está. Isso é muito importante, E uma abordagem né? integral, Uma vendo abordagem integral. inclusive as doenças anteriores, Claro, com olhando certeza. como um todo, Como não um só naquele todo. capítulo do Não, câncer. porque eu preciso dar continuidade. É um paciente que já estava tomando alguma medicação para ansiedade ou para depressão. Eu preciso que ele continue. Esse tratamento não vai parar. E se ele parar, ele pode piorar, né, desses sintomas junto. Então, eu preciso dar continuidade também a tudo isso. Então, por isso, essa integralidade, né, de todo mundo junto. E esse é um ponto importante, né? Porque tem muitos pacientes que já vêm com alguns problemas de saúde, alguns problemas de saúde mental, inclusive. Então, como ligar o botão de alerta? Quais são os sinais que, inclusive, os familiares precisam ter em mente, né? Que podem indicar algum problema mais grave, que, enfim, seja a hora de buscar realmente um acompanhamento psiquiátrico. Uhum. Principalmente quando está afetando o dia a dia, está afetando as funções básicas dessa pessoa. Eu não estou dormindo direito, ou eu estou dormindo demais, né? Eu não estou produtivo nas coisas que eu sempre faço. Ah, eu estava acostumada, adorava lá estar ouvindo música, adorava ver uma televisão, adorava sair para caminhar, e chega uma hora que tudo isso começa a parar, né? Então, esse é o sinal de alerta, porque daí é um sinal de alerta da gente saber se é um paciente que já vem tratando, será que ele mantém as medicações e o tratamento de psicoterapia? Não sei. E se ele não estiver tratando, se isso está atrapalhando a vida dele, é o paciente que não está fazendo nada, ele não consegue fazer mais nada em casa, ele está só ali naquele tratamento e não pensa em mais nada. Eu tenho que ter um sinal de alerta também, né? Então, eu preciso ver, não, mas o que está acontecendo? E daí, sim, por isso que também é importante, lá na clínica, a psicologia também detecta muito isso durante o tratamento, o oncologista detecta, a enfermagem muito detecta em conversar, em perguntar, tá dormindo bem, né? Tá se sentindo bem, tá se alimentando bem, porque tudo isso reflete no nosso dia a dia.
E nós não conseguimos daí também melhorar o tratamento. Eu não consigo ter um otimismo, uma visão um pouco mais otimista desse tratamento também. E isso é fundamental, Então, ficar né? atento a esses Ficar sinais de atento a esses alerta, sinais de alerta. principalmente os familiares, quem convive, tem Sim, alguma com coisa errada certeza. aí, não tá querendo levantar da cama, tá Uhum. muito triste. Saber diferenciar, né, a tristeza que é comum do processo com algo que pode indicar Quando o mais paciente está grave. falando muito em desvalia, né, que a gente chama, que é aquela falta de interesse pelas coisas, isso não me interessa mais, eu não quero mais sair Não lá quer ver com TV, não quer família, mexer não no quero, eu não celular. quero fazer mais nada, não tem mais sentido as coisas. É um sinal de Sinal de alerta, alerta. né? É um sinal que eu tenho que orientar, ou ir lá e falar com o oncologista primeiro para poder, né, encaminhar ou começar com alguma coisa para poder ficar um pouco melhor, mas é um sinal de alerta, porque nós sabemos que precisa dessa situação melhor emocional também para poder lidar com o tratamento. Todos nós, eu sempre falo também que é uma tríade, né? Nós somos corpo, mente e espírito. Então nós temos que ter esse equilíbrio também. A gente precisa equilibrar isso. Então, prestar atenção em cada uma dessas situações para poder também ir lá e aceitar lá a quimioterapia ou a radioterapia de alguma maneira. E, na Melhor. verdade, não é porque recebeu um diagnóstico de câncer que a vida precisa parar, né, doutora? Assim, na medida do possível, dá para se tentar ter uma vida relativamente normal, claro, com todos os cuidados, mas qual que é a orientação que tu costuma dar para os teus pacientes? Então, o que que eu falo, tá? A questão do afastamento do trabalho, ela é um direito, tá? Eu digo assim: "Olha, Luíse, para mim é um pedaço de papel. Tu quer te afastar?" Porque, assim, existe uma diferença entre quem tá lá, hã, trabalhando de pé, numa cozinha, com calor, e quem trabalha, sei lá, numa joalheria, entendeu? Pô, eu trabalho numa joalheria. Se eu ficar em benefício, eu não vou pagar minhas contas. Eu quero seguir trabalhando. Beleza, a gente vai tentar seguir trabalhando. "Ah, não, doutor, é horrível, eu odeio meu gerente, eu fico de pé o tempo todo, pelo amor de Deus." 6 meses. Para mim, Rosana é um pedaço de papel, agora para o paciente é a vida dele. Então, assim, não existe uma regra, na maioria das vezes, né, que tem que se afastar ou que tem que trabalhar. E o que que eu faço no meu dia a dia? Eu digo: "Olha, conversa com o teu RH, vê o que que é bom para ti." Porque muitas vezes, assim, eu faço a químio, aí do quarto ao 7º dia eu me afasto, a gente faz 3, 4 dias de atestado, o paciente não entra em benefício, porque a nossa realidade é Brasil, né, não é Dinamarca. Então, assim, as pessoas precisam pagar suas contas, às vezes é o provedor que está doente. Então a gente, como equipe, a gente vai, no máximo, Avaliar. adaptar para o que é bom para ele e também para a saúde mental, né. Eu vejo, assim, que é como diziam as avós: "Mente vazia", né. Oficina Então do diabo, né? exato. Ela Então, assim, eu acho que trabalhar, na maioria das vezes, é melhor do que ficar em casa, mas dependendo da função que o paciente exerce, ele tem o direito de ficar em casa. E hoje tem muita opção do online. Então, muitas Isso, hoje empresas isso. dão essa oportunidade do paciente ficar em de ser casa, mais flexível. de ser mais flexível. E a Então, gente isso faz um atestado ajuda. sugerindo, né, Claro, o tu home office. Eu tenho sugere, tu faz. vários pacientes, na verdade, assim. Professores, por exemplo, tu sugere sair da sala de Uhum. aula, mas ir para a biblioteca, ir para a secretaria, né? Não deixa de estar fazendo a sua função. Se sente Então, se importante, sente né? importante dentro Útil. e que a vida continua. Eu estou dando sentido. Eu não estou parando com a minha vida simplesmente com tudo agora. E daí, tá, daqui a um ano eu vou voltar com tudo de novo. Não, isso não existe, né? A vida está continuando, a vida está andando. Então eu preciso acompanhar aquilo ali também, né? Então eu acho que hoje é bem isso, tu tem que entender qual é a função, entender a situação financeira, entender tudo isso. Então também cabe a nós explicar um pouquinho isso para o paciente em algumas situações. Isso, por isso que a frase é assim: "Ó, o que que é bom pra Pra ti, ti. Maria? É seguir? É parar? Como é que é? O que que tu faz?" Então, assim, em relação a trabalho, a gente coloca tudo isso em perspectiva, mas a tendência na oncologia é que a gente não pare, porque a gente tem vários estudos de exercício físico e de movimento até durante infusão. Então a gente tem visto que é benéfico, né, e a gente orienta que façam o exercício na medida do que podem, e geralmente tem alguns dias que é mais fácil. Então se eu danço, eu sigo dançando, se eu jogo esporte de raquete, se eu faço academia. Claro, pode ser que tenha um período ali, tô cansada,
ouve o corpo, Diminui o ritmo. põe um Netflix, descansa, deixa para outro dia atividade física. Mas o que a gente tem visto nos estudos é uma tendência cada vez maior de orientar o movimento. Acho que movimento é vida, né? E são coisas muito intuitivas, né? Se a gente for pensar, a gente foi feito para isso. Então, não existe mais uma regra assim de, meu Deus, fez quimioterapia, a pessoa tem que ficar deitada na cama, não pode trabalhar, não pode fazer exercício. Então, é bem o contrário, sabe? Então, por isso que eu sou pessoalmente, bem flexível com o trabalho e a gente tem a orientação de indicar atividade física. Ótimo. Bom, falamos de trabalho e falamos de atividade física. Quais são os outros hábitos que os pacientes podem incluir na rotina para tentar tornar esse momento um pouco menos desafiador, doutora Raquel? Eu acho que, como a gente está falando, né, é cuidar da alimentação. A gente sabe que hoje é fundamental a alimentação. É essa atividade física. Pode caminhar, pode fazer alguma academia ou não, depende da fase, né, que ele está de tratamento. Mas hoje a gente tem muitos estudos, não só na oncologia, mas também na psiquiatria, né, que a atividade física ajuda muito na ansiedade, na depressão, liberando aí várias substâncias que nos ajudam, né, nisso. Ter convívio social, né, isso é muito importante. O convívio social, seja com amigos, com familiar, seja uma coisa esporádica, né? Mas ter esse convívio. E fundamental é fazer coisas que te deem prazer. Tu tem que te alimentar de prazer também. E o prazer pode ser a coisa mais simples do mundo, eu brinco, né, às vezes, né? Ah, pode ir uma vez por semana a mulher que gosta de ir lá na manicure. É um banho mais demorado, né? É a leitura de um livro ali que eu gosto de fazer, que eu tô tendo tempo agora. Mas é se dar prazer também, porque daí eu tenho consciência de como eu estou. E muitas vezes, nesse período, infelizmente, que param por causa de um tratamento, em algumas fases, né, como a Luciana disse que precisa parar, o que acontece? Eu observo que tem outras coisas que eu gosto. Tem outros prazeres que eu faço na vida. E que antes eu estava só naquele meu trabalho meio que automático, né? Meio sem me organizar. Então, acho que a alimentação, a atividade física, o lazer, né? O convívio social, o seu prazer e a espiritualidade. Eu sempre digo assim, a espiritualidade, ela é fundamental na nossa vida. Qualquer um de nós, a nossa espiritualidade, independente da religiosidade. Mas eu tenho que acreditar em alguma coisa. Eu tenho que acreditar, mesmo seja na minha força, que eu estou conseguindo fazer o tratamento, que eu vou melhorar. E a cada etapa do tratamento eu saber que eu estou melhor. Né? Então, isso é muito bom. Seja, eu dormi melhor. Né? Ou seja, eu fiz lá o exame, a doutora disse que, tá bem melhor do que o último. Então, isso é um prazer e isso faz com que tu vá no outro dia fazer tuas coisas. E a outra coisa que eu também indico muito é a rotina. Nós precisamos de rotina como seres humanos. Então, eu ter a minha rotina do outro dia é importante eu saber. Eu vou levantar, eu vou escovar meus dentes, eu vou tomar o café, eu vou arrumar minha cama, eu vou dar uma caminhada, mas ter essa rotina, senão eu fico sem perspectiva das coisas. Ter um motivo para levantar, Tem né? um Todos motivo. os dias. Então, a rotina nos dá esse motivo também. Eu sei que no outro dia eu vou fazer tal coisa. Então, isso é importante também, isso é fundamental. Então, eu diria, e eu pergunto em todas as minhas consultas do paciente oncológico, né? Como é que está a alimentação, a atividade física está conseguindo fazer alguma coisa, o lazer ou o convívio social e a espiritualidade. E claro que a espiritualidade tem suas dificuldades, né? Dependendo do momento, dependendo de como o paciente lida com isso ao longo da sua vida, né? Mas é fundamental. Né? Ele consegue lidar melhor com as coisas e até numa perspectiva boa de vida, de qualidade de vida. Tudo depende muito de como a gente encara as situações. Se manter otimista, se manter positivo, até isso pode ajudar de alguma forma, pode contribuir na recuperação dos pacientes, doutora Rosana. Com certeza, a gente vê isso na prática mesmo, assim. Vou te dizer que até no SUS eu me lembro, assim, o paciente é aquele que ele é para cima e que ele encara, ele seduz as equipes. Eu dizia assim, eu tinha um paciente meu que ele conseguia coisas no SUS que os outros não conseguiam, porque ele era tão querido, ele era tão positivo, assim, que as equipes abraçavam ele e diziam, não, é para ele. Então, assim, essa atitude talvez ela valha para tudo, né?
a gente conquista mais na vida, né, com tudo. o mel do que com as outras coisas. Então, assim, a atitude positiva, a bondade, a boa índole, todo mundo enxerga, então aquilo eleva o coletivo. E aí, às vezes, eu acho que existe um ganho no tratamento Certeza. por toda essa conjunção aí. E é nesses momentos, assim, desafiadores que a gente vê o melhor e o pior de cada pessoa. E tem pessoas que se mostram com uma força que a gente admira demais. Vocês no dia a dia ali lidando com os pacientes também devem ficar, né? Até hoje, né? Devem ficar com cada paciente. Nossa, que legal a forma como ele está reagindo a isso. Isso deve ser muito gratificante também para vocês poder acompanhar essa evolução e essa força de cada paciente. Com certeza, e acho que tu falaste uma coisa muito importante, que é como cada um enfrenta a sua vida, como cada um tem a sua maneira de enfrentar. Nós temos uma paciente que ela sempre brincava, quando ela fazia a quimioterapia, ela dizia assim: eu sinto aquele remedinho entrando assim e melhorando o meu corpo, né? Melhorando toda a minha vontade de estar vivendo e de estar fazendo as coisas. Então, isso é a positividade também. E nós sabemos que a positividade, o otimismo, ele também é muito importante na nossa vida. Nós temos que acreditar nas coisas, né? Se eu não acreditar, como é que vai ser? E aí entra também que nós estamos falando da espiritualidade, as relações, né? Então, tudo isso para fazer com que eu acredite naquilo ali, Cada um no que eu recebe sou. de um jeito, né, Cada um essas recebe de um informações. jeito, com Hoje certeza. eu tô muito nas analogias, assim, porque eu só consigo pensar assim, ó, a xícara só transborda do que tem dentro. É. Então é nessa hora que a gente vê, assim, e eu admiro, assim, a gente vê, nossa, quanta garra, quanta positividade em frente a uma situação que não é fácil, né? Não, Mas nada. às vezes, se não tem nada dentro da xícara, não sai nada, né, gente? Isso vale pra tudo, assim. Então é tratar seres humanos, né? Com as suas E eu individualidades. acho que por muito tempo também veio se questionando, e não é aqui que nós vamos entrar, não é nessa esfera, mas só para trazer coisa, o que que teria o emocional também dentro de um diagnóstico de câncer, né? O que que traria? E isso eu acho que não é só para um diagnóstico de câncer. Como nós enfrentamos, como cada um enfrenta a sua vida, é que traz as dificuldades também, ou não, ou as felicidades também. Então não é só por causa, né, do câncer ou tristezas, uma pessoa mais que seja mais magoada ou que tenha mais dificuldades, não, cada um vai enfrentar de um jeito. Cada um vai ver esse copo meio cheio ou meio meio vazio. vazio, né? Então isso é importante e daí vai entrar em todas as áreas da tua vida, independente do que tu passe. Isso é muito importante, Bem, porque todas essas emoções vêm à tona, né, quando a com gente enfrenta um certeza. processo desse. Então a gente acaba transbordando a nossa personalidade, né? Então isso é muito importante de poder E quantas, olhar o copo meio cheio. claro, e quantas vezes, eu acho que a maioria, você não vai ver isso, os pacientes depois eles também trazem assim, agora eu dou importância para outras coisas, doutor. É outra situação agora. E tem umas coisas lá pequenininha que agora eu nem dou mais importância, Tudo é uma questão de né? perspectiva. Tudo é uma questão de perspectiva. Pessoas também, tinha pessoas que eu estava sempre junto. Hoje já são outras pessoas que me trazem coisas boas. Então, acho que isso que é importante. Quando eu trago, por exemplo, do grupo lá de apoio, né, da Clinionco, nós vimos assim, meu Deus, são pacientes totalmente diferentes. São pessoas totalmente diferentes em idade, em escolaridade, no tipo de câncer e tudo, e todo mundo integrado. Todo mundo se conectando, todo mundo entendendo, todo mundo falando das suas vidas também. Então, isso é uma coisa muito importante. E nós precisamos disso, né? Nós Que precisamos mesmo dessa numa coisa coletividade. tão maligna quanto o câncer, sempre tem o lado bom. Que é isso, se livrar de uma relação que não era boa, né? De relativizar coisas que não eram tão importantes, que antes a pessoa dava importância. E a própria finitude, né? A oportunidade de eu encerrar a minha vida, podendo dizer para as pessoas que eu amo, o quanto eu amo, o que eu desejo para elas. Isso é uma oportunidade do câncer que um paciente que sofre um acidente na estrada não tem. Então, a gente tem que entender também que, por pior que seja o diagnóstico, a situação, se ela é terminal ou não, tem algo bom. E aí é a questão da atitude, da resiliência e de aproveitar. Isso é uma oportunidade que muitos, que talvez a maioria de nós não vai ter.
E é muito legal ver o paciente ressignificando esses momentos, ao invés de pensar, isso aqui é o fim da minha vida, pensar, nossa, eu ganhei mais uma oportunidade e comemorar cada pequena vitória. Agora eu terminei a quimioterapia, agora eu terminei a radioterapia, deu tudo certo na cirurgia. Isso deve ser muito gratificante, poder ver essa percepção do outro, né? Que ao invés de estar enxergando o copo meio vazio, tá enxergando o copo meio cheio. Então isso é muito legal, né? De poder acompanhar os pacientes nessa jornada e ver que eles se mantêm positivos. E tu tá trazendo isso, me ocorreu agora uma situação também não só dessas coisas de vida, né, mas até, por exemplo, dos efeitos colaterais, a queda de cabelo, né, na mulher, assim, que isso é uma coisa que impacta tanto, né, e cada uma vai reagir de uma maneira, mas que também quando o cabelo volta, eu também tenho aquela nova oportunidade. Como é que eu quero esse cabelo agora? Como é que eu vou querer ele? Eu vou cortar da mesma maneira? Eu não vou cortar? Então isso também dá um outro significado, Se enxergar né, com outros se olhos, né? enxergar com outros olhos. Eu posso ter essa outra oportunidade. Então, dentro dessa dificuldade toda do diagnóstico, uma coisa difícil, um tratamento, né, todo um sofrimento que também dá, mas também eu preciso olhar algumas coisas com outras maneiras. Até às vezes tem pessoas que mudam a sua carreira, né, o que que eu estava trabalhando, não, não quero mais aquilo lá não, aquele horário lá não dava, aquele tipo de trabalho não Porque dá. você ressignifica tudo. Significa tudo, e eu posso ressignificar. Isso eu acho que é o mais importante, né. Eu posso abrir um pouquinho a minha mente, e aí que eu falo também da terapia, né, que a terapia faz com que nos mostre um pouquinho outros caminhos, né. O que que eu posso fazer? Será que eu posso ir por esse outro caminho, esse? O que que eu quero com isso também? E como é importante a gente ter essas oportunidades também, né. E de pensar sobre tudo isso e não Pensar colocar o problema para debaixo do tapete, né? Não empurrar ali, isso mas mesmo. pensar no seu comportamento. E é tão legal, eu fiquei pensando agora quando a gente vê na rua aquelas frases nos carros, terminei minha quimioterapia, na internet a gente vê viralizar direto os vídeos das pacientes comemorando, tocando sino. Vocês também passam por isso lá na Clinionco. E é muito legal acompanhar, principalmente para vocês que viram desde o início a saga, o diagnóstico, o processo, né, de luto e poder chegar lá no final com uma versão mais positiva. Às vezes é uma coisa tão interessante, porque lá na Clinilco tem o prontuário e a gente tem a foto, né, da primeira vez que o paciente vai, já é a foto para tirar o prontuário. Depois tu olha para o paciente, né, depois de 1 ano, vou dizer, ou 2 anos, tu diz assim: "Meu Deus, não é a mesma pessoa, né, não é a mesma pessoa". Então ele poder se olhar, às vezes eu viro até e mostro a foto que eu digo: olha o quanto mudou positivamente Positivamente. muitas vezes, né, de quanto tu te deu essa chance também de poder mudar". E aí, diante da brevidade da vida, a gente coloca tudo em perspectiva. Mas meu trabalho eu nem gostava muito daquilo ali, Com né? Então eu vou mudar, porque agora eu tenho uma nova uma chance. nova chance, isso mesmo. Então isso é muito importante. Com Legal. certeza. E essa questão da Cliniongo, como é que funciona lá esse processo? Vocês têm uma equipe, vocês já falaram um pouquinho, né? Tem nutri, tem fisioterapeuta, tem acompanhamento com psiquiatra e com psicólogo. Então é um olhar integral para o paciente mesmo, doutora Rosana. Acho que além de todos esses profissionais, as pessoas que trabalham lá trabalham praticamente só com o paciente de câncer e há muito tempo, né? A Muito nossa tempo. clínica fez 25 anos, então a tradição da Clinionco é de relações duradouras, né, Raquel? Então a gente, festa de fim de ano, tem a medalhinha, tá aqui há 10 anos, tá aqui há 15 anos, e acho que sendo um espaço, né, não tão grande talvez, a relação da equipe com os pacientes ela é íntima. Eu sei que eu posso confiar na avaliação da técnica de enfermagem quando ela me diz: "Rosana, seu João, não tá legal, aconteceu A, B e C", entendeu? A gen já contam tudo, eu já sei metade da história, então assim, essa É uma equipe muito integrada. essa intimidade que a gente tem, eu acho que traz muito valor, né, para o tratamento e a gente percebe às vezes, né, quando é algum convênio que, né, não pode fazer lá conosco, que daí é um monte de gente, cada vez é um funcionário diferente, né, a gente tem, né, tem uma diferença aí que a gente nota. Então realmente, é muito bom a gente saber que a gente está oferecendo algo tão íntimo e pessoal, assim, para o paciente, porque o paciente oncológico ele merece, E né. liberdade para isso também que a gente tem lá, né.
A equipe é muito grande, médicos, né? São várias especialidades que tem. Mas, por exemplo, se eu ligar para determinado que eu nunca vi, que eu não sei quem é, mas eu sei que é ali daquele clinionco, eu tenho essa liberdade de falar também do paciente, eu tenho a liberdade de pedir para olhar de uma outra maneira, ou saber, tá, eu estou em dúvida, será que dá para me manter essa medicação, né, por esses exames? Então, essa liberdade que tu tens é muito importante, né? É a liberdade e uma confiança também. E vocês trazem um aspecto importante nesse episódio que a gente fala tanto quando se pensa em câncer, da saúde física, do diagnóstico, da medicação que vai ser dada, o protocolo de tratamento quimio-rádio, mas tão importante quanto a saúde do corpo é a saúde da mente. As duas coisas andam juntas, né? Não adianta cuidar só do corpo, né, doutora Rosana? Não tem. Essa gavetinha, não sei quem criou, né, Raquel, assim, da cabeça e do corpo. Isso. Às vezes Tá eu digo, tudo gente, tá tudo interligado. junto, Tá tudo tá? junto, Não. tá tudo. Como é que vem agora, né? Como é que o paciente vai estar com uma afta, né? Tá incomodado, tá tudo bem? Como é que ele vai estar bem? Ele não tá bem emocionalmente, ele não consegue dormir, ele não consegue comer. Então eu tenho que ter uma odonto que ajude, eu tenho que ter integrado para poder ajudar, né, a melhorar aquela situação ali. Então são pequenas situações que nós precisamos dar importância e escutar esse paciente. Acho que isso é o fundamental, né? É escutar, é o que é importante para cada um. A gente está indo para o final da nossa entrevista, passa voando uma hora, mas já que a gente está no Setembro Amarelo, né, que é o mês de valorização da vida, queria pedir para vocês deixarem aí uma mensagem para os pacientes, para os familiares dos pacientes que estão nos assistindo e principalmente para aquelas pessoas que receberam esse diagnóstico que a gente sabe que não é fácil e que estão meio desmotivados, que estão meio sem ânimo para enfrentar esse processo. O que vocês diriam para eles? Doutora Raquel, primeiro. Eu diria que procurem ajuda, seja o familiar, seja o paciente, procure ajuda. Tem como ajudar, tem como melhorar. Às vezes o paciente acha que está uma dificuldade tão grande que nada vai melhorar. E às vezes é uma palavra na terapia, às vezes é a medicação, porque é um lado químico, e muitas vezes precisa desse lado químico para entender. É uma perspectiva de um tratamento. Então, assim, procure ajuda, não está sozinho. Eu acho que esse é o tema também do Setembro Amarelo, e eu acho que é muito bem colocado em qualquer situação. Precisa de ajuda, e não só o paciente, que nós estamos falando câncer, a rede de apoio, né? O familiar, o amigo, o cuidador, também é preciso estar bem, né? E eu acho que cada vez mais, como nós vimos que o câncer tem um tratamento muito melhor, evoluindo a cada dia que passa, e cada vez mais uma qualidade de vida, o transtorno mental também, né? O sofrimento mental, eu gosto de dizer, né? Porque às vezes não é um transtorno, mas é um sofrimento. Se eu tô sofrendo, eu posso procurar ajuda e poder melhorar. E não precisa esticar a corda, esperar ter algo mais Exato. grave, um sintoma Não. mais grave para buscar ajuda. Desde o início já ter esse acompanhamento é importante. Eu estar incomodado, né? Eu sempre digo, se eu tô com uma dor aqui, por que eu não vou lá, não vou tomar uma dipirona, vou tomar um paracetamol, né? Então essa dor aqui, ela também dói. Ela também incomoda e ela também tem tratamento. Então, acho que essa dor emocional também é importante ser valorizada. Perfeito. Doutora Rosana, qual a tua mensagem final aí para os pacientes? E que essa não tem, né, como sair do que a Raquel tá falando, assim, seguindo a tua fala, que foi perfeita. Acho que se a gente não trata a dor emocional, ela vira uma dor física, né? Então, o estresse está relacionado a infarto, a pior desfecho, né? A gente sabe que o câncer tem uma relação íntima com a imunidade. Todo mundo fala, ai, fiquei estressado, baixou minha imunidade, me gripei. Então, as coisas que a gente sabe intuitivamente, elas têm um motivo, né? Então, não faz o menor sentido de que o estresse emocional não vá piorar a nossa performance física, né? Então, se o meu objetivo é combater um câncer, eu preciso lutar com todas essas armas, e a parte emocional, ela ainda existe um tabu que é bobo, né? Eu digo assim, a gente tá vivendo um momento em que a gente não pode ter estigma de falar de sofrimento mental. Com certeza. A gente tem estigma de falar de morte. E como é que a gente vai viver se a gente não falar que a vida tem fim? Então, eu acho que o diálogo e alguém que te escuta de verdade, como a Raquel diz, procura alguém que vai te ouvir, que vai estar contigo. Acho que é isso aí. Doutora Raquel Carvalho, médica
psiquiatra, a doutora Rosana Monteja, médica oncologista da Clinionco. Muito obrigada, tenho certeza que vocês ajudaram muito, né, a esses pacientes que estão enfrentando esse processo difícil. Então, obrigada por terem doado um pouco do tempo de vocês aqui conosco hoje. Nós que agradecemos. Foi muito bom, foi muito bom. Obrigada. E obrigada também a vocês que ficaram conosco aqui até o final. Se você gostou desse episódio, se te ajudou de alguma forma, conta pra gente aqui nos comentários. E também não deixa de compartilhar conosco como é que você se sentiu ao receber esse diagnóstico de câncer. Afinal, a tua palavra, o teu depoimento também pode ajudar a trazer um pouco mais de conforto para outras pessoas que também estão passando pelo mesmo. Tá certo? Então, muito obrigada pela sua companhia, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.